A paz de Cristo, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa aula, nossos livros poéticos. Sou o professor Diógenes, mais uma vez estou aí dando minhas boas-vindas a vocês e que nós possamos aprender juntos sobre essa realidade tão grande dos livros poéticos. Para nós acabarmos de falar, então, aqui sobre o livro de Provérbios. Provérbios, nós já sabemos que a sua grande maioria é de autoria do rei Salomão, tanto é que começa, Provérbios de Salomão. Mas tem mais dois autores, que não é Salomão, e que tem algumas discussões, alguns eruditos talvez tentou até atribuir a Salomão, mas isso é impossível pelo próprio que o texto diz. Então vamos primeiro no capítulo 30, e o versículo 1, você pode aí pegar sua Bíblia, o capítulo 30, versículo 1, diz assim, palavras de Agur, filho de Jaqué, o oráculo, diz este varão a Etiel e a Ucal. Então nós vamos ver que ele é a palavra de Agur, filho de Jaque. Nós sabemos que Salomão é filho de Davi. Então nós estamos vendo que o capítulo 30 aqui já é atribuído a esse rei chamado Agur, que ele escreve também interessado essas duas pessoas, que é Etiel e a Ucal. Então nós já observamos que dentro do livro de Provérbios, então já consta mais dois autores, com três com Salomão, assim que nós podemos dizer assim com certeza. E também no capítulo 31, também no versículo 1, agora fala assim, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Ou seja, então nós vamos ver que está interessada palavras do rei Lemuel. Então nós vamos ver totalmente diferente que nós podemos ver em Provérbios no capítulo 1. Quer que você volta lá no capítulo 1 agora de Provérbios, que fala muito claro, fala Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então é muito claro, está muito lógico aí que tem esses três autores descritos dentro do livro de Provérbios. Salomão, lógico, ele escreveu a grande maioria dos provérbios que nós entendemos, sabemos, e ele até fala que o princípio da sabedoria, que os provérbios ali são ditames, ditados de sabedoria, de expressar de sabedoria da vida, de expressar sabedoria do homem, de sabedoria de Deus, de expressar como nós podemos adorar a Deus, expressar a nossa adoração a Deus. Ele fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, aonde se inicia. Se alguém quiser então entender primeiro que a sabedoria, tem de temer a Deus, não é o conhecimento em si. As pessoas podem ter um grande nível de conhecimento, ele pode ter feito, já se graduado, pós-graduado, feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, pode ser um doutor ou em tal área, mas aqui nós estamos falando de sabedoria e não de conhecimento. O conhecimento é adquirido através dos nossos esforços, através dos nossos estudos, e vai ampliando, ele vai aumentando, ele é importante. Mas quando se fala de sabedoria, está falando de uma expressão eterna e não passageira. O conhecimento, por melhor do que ele seja, ele vai se findar aqui. Ele fica para o posterior. Ele vai ficar para outras gerações, nos escritos, na haste, seja como foi que a sabedoria foi expressada, ele vai ficar para outras gerações, para outras pessoas, mas a sabedoria não. A sabedoria vai nos acompanhar para a eternidade. Então, aquele que teme ao Senhor, é muito claro quando nós vamos ver lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Você pode abrir comigo, vai falar aí como esse temor do Senhor, ele acarreta para a eternidade. Que fala, olha aqui, no capítulo 2 de 1 João, no versículo 15 ao 17 diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós estamos vendo que o que teme ao Senhor permanece para sempre. Sabedoria é algo que vai acompanhar para toda a eternidade. Então nós podemos olhar e ver que em Provérbios, os seus provérbios, os seus ditames e ditados, que parece que é agora para o século XXI, para a nossa realidade, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e nos mostra a sabedoria de Deus, nos mostra a sabedoria do homem, nos mostra como nós devemos chegar a Deus na nossa adoração e como que tudo se principia, que a verdadeira sabedoria, então, ela está em temer a Deus. Ou seja, o que vem ser temer a Deus? Não é ter medo de Deus, porque medo Adão teve até o ponto que se escondeu, mas pecou e continuou pecando e se escondendo e recebeu ali a sua sentença. E o seu pecado passou para toda a humanidade e hoje a humanidade está debaixo então do pecado, aqueles que não foram encontrados ainda por Cristo, como nós fomos, que os nossos pecados foram pagos por Jesus lá na cruz. Então vamos entender que o temor não é ter medo, não é ter pavor. Temer tem a ver com obediência. Quem teme a Deus é aquele que obedece a Deus. Quando eu e você nós deixamos de obedecer a Deus, consequentemente nós deixamos de temer a Deus. Porque o temor é relacionado à obediência. Na parábola, quando Jesus ele fala do alicerce na rocha e na areia, ele é muito claro. Ele fala, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem que edificou a casa na rocha, que veio os rios, ventos, se bateu e ela continuou firme. Mas quem ouve a minha palavra e não a pratica, ou seja, não a obedece, é como um homem que edificou na areia, que veio os rios, chuva e aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Então nós vamos ver que Salomão ali, ele nos traz então que a verdadeira temer a Deus, ou seja, é obedecer às suas leis, obedecer às suas normas. Então alguns provérbios que são muito ricos na nossa vida, no nosso cotidiano, para nós vivermos, para nós entendermos, nós podemos ver aqui em Provérbios 8, também o versículo 13 do capítulo 8 fala: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o caminho e a boca perversa aborreço. Então isso é temer a Deus, é aborrecer o mal, quando nós obedecemos a Deus, nós aborrecemos o mal, nós não concordamos com ele, nós não praticamos ele, nós não vivemos de acordo com ele. Então isso é temer a Deus, o temor tem a ver com obedecer, né, com afastar do pecado, afastar daquilo que é vil, daquilo que é mal. Então o provérbio sempre vai trazer essas questões para mim e para você, para nós observarmos e para nós vermos. Nós podemos também nos dirigir aqui em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que nos traz aqui um conselho muito rico para nós, que fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o porquê que nós devemos guardar, então, o nosso coração, sobre tudo que devemos guardar. Porque Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, fala que o nosso coração é perverso, quem poderá conhecer? Ele é corrupto. Jesus fala que aquilo que procede de dentro do homem é o que contamina, não aquilo que entra, mas aquilo que sai do homem, que procede todos os males. É o que sai de dentro do homem que vem os adultérios, que vem os pensamentos maus, os homicídios e tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é contra a lei de Deus, tudo que é ruim, tudo que é contra, que fere a santidade de Deus e que procede do coração maléfico do homem.
Então Jeremias fala, né, que o nosso coração é corrupto, quem o poderá conhecer? Só Deus o conhece. Então, se tudo nós devemos guardar, não fala que nós devemos guardar o nosso coração. E a única maneira do nosso coração ser guardado é quando ele está em Cristo Jesus. Por isso que Deus fala, o primeiro manda amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. É a única maneira de nós escaparmos do mal, que nós tributamos nosso amor primordialmente a Deus. Então, esses provérbios, ele vem com essas riquezas para mim e para você, como nós vamos ver que vai falar de sabedoria, e ele vem falar também da observância da vida em geral, que nós devemos observar, nós devemos estar atentos. Aqui em Provérbios fala também sobre a preguiça, como nós devemos deixar, a quem nós devemos olhar, fala que nós devemos olhar até as formigas, como elas trabalham, como elas... Ou seja, aqui nós temos os conselhos para nós vivermos melhor nas sociedades, um com o outro, e ambos viver para a glória de Deus. Esse é o chamado, então, aqui dos provérbios de Salomão. Também ali o capítulo 30 e 31, que é de Agur e Lemuel, que traz riquezas, né, para a nossa vida, para a nossa realidade. E nós sabemos, então, que provérbios é parte integrante das Escrituras Sagradas, é inspirados pelo Espírito Santo e nos traz a verdadeira sabedoria. Provérbios fala de sabedoria, e a sabedoria, quando fala, ela aponta para Jesus, e nele reside toda a sabedoria de Deus. Ou então, quando fala que a sabedoria já estava com Deus, que ela andava com Deus, está falando de Cristo, ela está produzindo Cristo. Cristo é a sabedoria expressa de Deus, é a verdadeira expressão da maior sabedoria de Deus está em Jesus. Então, toda a Bíblia, ela aponta para Jesus, ela chega até Jesus, o cume dela é chegar e nos mostrar Jesus. Então, se o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, e a maneira correta de se temer ao Senhor é quem está em Cristo Jesus, que anda segundo os seus conselhos, que anda segundo os seus mandamentos, que está ligado nele. Por isso que ele falou, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, quem está ligado nele vai produzir fruto. Aquele que não está ligado, ele vai secar, vai ser jogado fora para ser queimado. Então, a única maneira de nós temermos, recebermos de Deus, recebermos ali vida de Deus, é quando nós estamos ligados na videira, que nós somos ramos dessa videira, que ele nos traz, nos faz dar frutos e frutos para redundar para a eternidade, como Jesus falou para a mulher samaritana. Se você beber dessa água, tornará a ter sede, mas se beber da água que eu lhe der, essa lhe fará uma fonte que saltará para a vida eterna. Então, tudo que Cristo vem nos trazer, ele salta para a vida eterna, ele salta para algo maior, mais além. Então é isso que está produzindo, que produz aqui todo Provérbios para nós. Nós podemos ver outro grande conselho que aqui no Provérbios, no capítulo 14 e o versículo 12, fala: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Então, nós não devemos andar pelos nossos olhos, pelo nosso próprio entendimento, pelas nossas próprias cobiças, nossos próprios desejos, porque esse caminho são caminhos de morte. Nós devemos voltar para Deus e andar segundo o conselho de Deus, porque é Ele que nos perdoa, é Ele que nos redime, é Ele que nos mostra o verdadeiro caminho. E Ele nos mostra, então, Cristo. Quando nós estamos falando que andar no caminho de Deus, é em Cristo. Cristo é onde nós devemos andar. O próprio Jesus fala isso lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha a expressão que Jesus fala, ninguém vem. Ele falou, ninguém vai. Se ele falasse ninguém vai, ele podia estar sugerindo outro caminho, mas ele falou, ninguém vem. Então ele é o caminho. Todas as vezes que a Bíblia fala nós andarmos no caminho direito, caminhos retos, está falando nós andarmos em Cristo, está produzindo Cristo. É quando nós estamos em Cristo, nós estamos no caminho para Deus, nós estamos andando segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus. Tudo que nós queremos agradar a Deus está em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, eu agrado a Deus. Se você está em Cristo, você agrada a Deus. Se nós estamos em Cristo, nós estamos no caminho de Deus. Jesus é o caminho que nos leva até a Deus. Jesus é o caminho que nos faz ver a realidade de Deus, que nos mostra a Deus, que nos transporta até a Deus. Então, somente em Cristo. Todas as vezes que a Bíblia vai falar desse caminho perfeito, ele está falando de Cristo Jesus.
Então, Provérbios está repleto de falar da sabedoria, e sabedoria ela aponta para a sabedoria suprema de Deus, que é Cristo Jesus. Fala que a sabedoria já habitava com ele, estava com ele desde o princípio, a área da criação, mostrando que é Jesus. Jesus está no princípio, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Então nós estamos vendo a riqueza dos provérbios, a riqueza da palavra de Deus, que nos está nos produzindo Cristo, nos mostrando Cristo, nos ensinando a chegar perto de Cristo, e Cristo nos transporta, nos faz chegar até a Deus. Aqui em Provérbios 29, versículo 18, ainda fala assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Essa profecia aqui não está falando do dom de profecia, está falando da palavra do Senhor. Não havendo a palavra do Senhor expresso, não havendo... Então está falando da palavra de Deus expresso, não havendo profecia, ou seja, não havendo a palavra de Deus. A profecia suprema, o povo se corrompe, né, se desvia, mas quando havendo a profecia, onde tem a palavra de Deus, onde ela é guardada, aonde ela é colocada no nosso coração, ela é vivenciada, ali tem abundância, na verdade, de sabedoria, de alegria, ali tem verdadeira vida. Não está falando que aqueles que guardam estão sem problemas, porque nós vamos ver nos personagens bíblicos que foram fiéis, que guardaram a palavra do Senhor, como Abraão, como Moisés, Davi. Nós vamos ver como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, foram homens sinceros que viveram para a glória de Deus, que tiveram problemas, tiveram sofrimentos, mas tudo isso redundava para a glória de Deus. Ao ponto que Paulo falou que para ele o morrer era lucro e o viver era ganho. Já na condenação da sua morte, ele não estava entristecido, mas ele estava louvando e agradecendo a Deus por tudo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então é isso que nos dá a verdadeira alegria, saber que nós estamos fazendo e nós estamos fazendo para aquilo que é eterno. Nós estamos fazendo, olhando, como Paulo falou, não para as coisas terrenas que são transitórias, mas olhando para as dos céus que são eternas, que vão permanecer. E essa sabedoria que é expressada em Provérbios é a sabedoria que vai permanecer para toda a eternidade, porque é a sabedoria suprema de Deus. E nós encontramos a sabedoria quando ela foi nos revelada em Cristo Jesus. Quando eu e você nós nos rendemos a Cristo, nós obtemos a verdadeira e suprema sabedoria vindo da parte de Deus, a sabedoria que nos trouxe salvação, nos trouxe conhecimento de Deus, nos trouxe a glória de Deus, nos trouxe a morada, Deus morar em nós, como foi ali na descida do Pentecostes, Deus está conosco. Né? A verdadeira sabedoria que em Cristo Jesus, que está na triunidade, está na trindade de Deus, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, onde Deus e Espírito Santo habita em mim, habita em você. E o próprio Jesus falou, quando o Espírito vier, ele vos ensinará tudo, ele tem nos ensinado todas as coisas a respeito do céu, a respeito da vida eterna, a respeito de como andar, de como agir, de como proceder para a glória de Deus. Então é isso que Provérbios está nos falando, nos trazendo essa verdadeira sabedoria. Então nós vimos a riqueza de todos os provérbios, a riqueza dos provérbios de Salomão, como ele nos traz toda essa riqueza, essa majestade de conhecimento, e nós podemos então expressar o verdadeiro conhecimento de Deus que está em Cristo Jesus. Quando Cristo habita em mim, habita em você, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento de Deus está expresso, porque toda a plenitude da sabedoria de Deus está em Cristo Jesus. Então até o próximo vídeo aula, onde nós já vamos entrar já agora no nosso próximo livro a ser estudado, que é o livro dos Salmos, onde nós vamos demorar mais um pouco para falar. Vamos falar de alguns salmos e vamos falar primeiro no que são os salmos, o que eles produzem, quais são, como eles foram compilados, por quem eles foram compilados, né, aqueles que têm o autor, alguns nós não sabemos a autoria, e vamos aí dar na continuidade na nossa aula já no livro dos Salmos. Nós vamos estudar alguns salmos em particular para entendermos as preciosidades da palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo aula.